Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez, hoje para a nossa aulinha de geografia, né? Onde nós vamos, olha só, a imagem, já dá para a gente ter mais ou menos uma noção que nós vamos trabalhar sobre a água. Só que nós vamos falar sobre a questão do desperdício, o que podemos fazer para evitar esse desperdício que nós vemos aí direto, né? Mas antes, vamos para a nossa agenda. Vamos corrigir, né, nossas páginas do livro, da 172 a 175. O nosso conteúdo hoje nós vamos falar o mundo que queremos, ou seja, evitando o desperdício de água, na página 176. Atividade de casa, vocês vão responder 177, 180 e 181 do livro de geografia, tá bom? Então, bora lá. Nós falamos na aula anterior sobre essas atividades humanas e os problemas ambientais, tanto no campo como na cidade. Eu trouxe exemplos para vocês, né? Falamos bastante sobre quais seriam esses problemas, tanto no campo como na cidade, porque às vezes a gente pensa assim, mas o campo dizem que o ar é mais puro, né? Tudo lá é mais limpo, o movimento de carro é bem menos. Só que em cada lugar tem o seu problema. Se aqui na cidade o problema é justamente a fumaça das indústrias, dos escapamentos do carro, no campo tem a questão dos produtos químicos, né? Que são colocados no solo, que nós vimos isso aí. É mais a parte da agricultura, da pecuária, quando é feito o mau uso, né, da questão da extração também, do mineral. Enfim, nós vimos que são problemas diferentes. Mas a culpa é de quem? Do próprio ser humano, que faz com que haja esse desperdício, fazendo com que haja também esse problema ambiental, tanto no campo como na cidade. Olha o que ele diz aqui, ó. As atividades humanas, elas transformam a natureza e podem causar o quê? Problemas ambientais. Vimos que dependendo da nossa necessidade, né? A gente acha que tem toda essa necessidade, a gente acaba por transformar essa natureza. E aí, quando a gente faz essa transformação de forma inadequada, acaba prejudicando. E aí nós falamos dos problemas ambientais no campo. Vamos ver que problemas são esses? As atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas, elas são importantes. Nós vimos, né? A agricultura, a questão de mexer com a terra, o colher, o plantar, né? O plantio enfim, de árvores, plantio de frutas, legumes, enfim, o plantio em si, né? A agricultura. Pecuária, a criação dos animais, e o extrativismo, você vai tirar as coisas da terra, né? São importantes? São. É necessário? Também é. Mas o que acontece? Ele fornece alimentos para as pessoas e diversas matérias-primas para as indústrias. É aquilo que é tirado real da natureza, né? Sem nenhuma transformação. E aí é levado para as indústrias e passa por todo um processo até chegar ao seu produto final. No entanto, quando é praticada de forma inadequada, essas atividades elas podem prejudicar quem? O ambiente. Tudo em excesso não serve, gente, tá? Tudo com moderação, ok, mas em excesso, não. Grandes áreas de floresta são o quê? Derrubadas. Para quê? Para dar lugar às plantações e às pastagens. Por que isso ocorre, gente? Aliás, o que isso pode provocar? Perdão, pode provocar o desaparecimento de espécies de animais e vegetais. Porque está sendo tirado e não está sendo plantado. Não é isso? E aí está tirando o habitat natural dos animais, eles vão acabar fugindo e, consequentemente, desaparecendo. Quando a floresta ela é retirada, o solo fica desprotegido e pode ser destruído. Principalmente pelo quê? Pela ação da água da chuva, porque está desprotegido, a água que cai lá, acaba acontecendo aí o que nós vemos deslizamentos de terra, né? Isso acontece porque quando a água da chuva escoa, leva consigo porções de solo que se desprendem, formando o quê? Buracos e diminuindo a sua fertilidade. Ou seja, ali aquele solo não vai estar bom para o plantio, né? O que plantar ali talvez não nasça, porque o solo está desprotegido. É um dos prejuízos. E feio esse prejuízo aí, gente. E aí ele vai olha só um solo desgastado aí, gente. Destruído. Porque foi usado de forma inadequada. Aí ele pergunta aí, ó. Aliás, ele questiona e pede que você diga duas. Cite duas consequências do desmatamento provocado pela agricultura e pela pecuária.
Consequências, gente. O que pode acontecer depois de tudo isso? Ó? Nós vimos, né? O desaparecimento de espécies de animais e vegetais e a destruição do solo. Tá vendo? Triste, né? E aí eles começam a desaparecer. Então, o que a gente precisar, depois não vamos ter, né? O extrativismo mineral altera profundamente a natureza, pois muitos minerais são encontrados aonde? No interior, ou seja, dentro da superfície terrestre. E aí, para poder extraí-los, tem que o quê? Derrubar a floresta e destruir quem, gente? O solo. Olha aí, mais uma vez, a destruição do meio ambiente. Olha só como é que é, ó. Isso tudo para extrair as coisas que estão dentro, né? As atividades agrícolas e extrativas podem poluir a água dos rios. Porque as pessoas não têm esse cuidado. Vai só jogando mesmo. Muitos produtos, o quê? Químicos. As pessoas usam justamente para poder a plantação crescer mais rápido. Usa produtos químicos, né? Mais rápido, vamos dizer, mais bonito, né? E, na verdade, está cheio de produto químico. Esses produtos que são usados nas plantações, eles são levados pela água da chuva até os rios, poluindo as águas e contaminando os peixes e outros organismos. Ou seja, o que talvez seja bom para a plantação, não vai ser bom para os animais que estão lá dentro das águas. Porque quando cai a água da chuva, vai levar todo esse produto químico diretamente para os rios, prejudicando e contaminando o que está lá dentro, né? Várias substâncias nocivas, eu expliquei para vocês que nocivas não vêm de inocente, muito pelo contrário, vem de prejudicial, né? Várias substâncias nocivas aos seres vivos também são lançadas nas águas dos rios, nos processos de extração mineral. Olha aí, gente. Triste, né? Tem como evitar isso aí? Com certeza. Você não precisa jogar esses produtos químicos aí, não. De jeito nenhum. Por que não deixa crescer naturalmente, né? Só preparar a terra de forma correta que dá certo. Quais problemas ambientais podem ser causados pelo extrativismo mineral? A tia trouxe aqui, ó, o desmatamento, a destruição do solo e a poluição dos rios. Porque ele vai tirar o que está lá internamente e é o que acontece? Vai preparar o solo de uma forma errada. Errada, sim, para o ver do meio ambiente, mas para o entender dele, ele está fazendo um bem para ele, porque ele vai produzir mais, ele vai colher mais, vai vender mais, né? Então, quanto mais rápido isso acontecer para ele, melhor. Só que o que ele não está preocupado, ó, com desmatamento e a destruição do solo. Pensa que não vai usar novamente, vai estar sempre usando. E os problemas ambientais na cidade? Nós vimos ali que foi mais questão de produtos químicos que são jogados, né? O extrativismo que é feito, que é essa retirada das coisas de dentro do solo, enfim. E o desmatamento, que é onde os animais vão e fogem dos seus habitats, começando a desaparecer. Já na cidade também há problemas, e como acho que até mais do que lá no campo. Mas na cidade os problemas são outros. Vamos ver quais são os problemas. No Brasil, a maior parte das pessoas vive aonde? Em cidades. A concentração de pessoas, de veículos, de indústrias e de estabelecimentos comerciais podem contribuir para o quê? Para a poluição na cidade. Olha como é que eles poluem, ó. Essa concentração, gente, tanto de pessoas como de veículos e de indústrias, é muito poluente. Né? Sai muita poluição. E aí, ó, com aquela aglomeração toda, polui nem que não queira. E aqui as indústrias fazem, qual é a parte da indústria? Lançar o quê? Fumaça, fuligem e substâncias nocivas, ou seja, prejudiciais, poluindo quem? O ar. Os veículos também contribuem para a poluição das cidades, do ar nas cidades, né? Pelos escapamentos, também as suas famosas fumaças. Grande parte do esgoto produzido nas indústrias, nos estabelecimentos comerciais e nas moradias é onde? É despejada sem tratamento nos rios. Olha aí a contaminação também. E aí contamina, né? Essas águas. Lá no caso do campo são os produtos químicos, né? Aqui no caso é o próprio lixo mesmo. Olha aí os esgotos aí sendo derramados no rio. Que triste, sem tratamento, gente.
Porque aí poderiam fazer um tratamento, e aí quando essa água chegasse a esses rios, não chegaria isso, né, que nós estamos vendo aqui na imagem. Em sua opinião, o ar do lugar onde você vive é poluído? A tia colocou aqui pessoal, gente, mas vocês podem até pesquisar. Aqui não é que seja poluição total, mas tem poluição sim, porque aqui é cidade, aqui tem esse movimento dos carros, né? Tem, enfim. Então, aqui é um pouco poluído, mas é habitável, vamos dizer assim, né? A quantidade de lixo produzido nas cidades é outro problema ambiental. No Brasil, a maior parte do lixo é coletada e depositada em lixões a céu aberto. Nós vimos isso aqui também na nossa aula anterior, onde eu mostrei alguns lixões. Tem pessoas também que jogam na própria calçada. Não tem essa questão da reciclagem, nós sabemos que nós não temos. Porém, a gente pode sim separar o lixo, não para colocar na porta da rua, porque a gente sabe que mesmo se a gente fizer a coleta seletiva e colocar lá na porta da rua, quando o carro do lixo vier, ele vai levar tudo junto. Mas a gente pode fazer essa coleta seletiva e procurar um local que receba esse lixo para ser reciclado. Mas as pessoas, às vezes, não se tocam em relação a isso e não fazem muita questão. E é isso aqui que acontece, ó. Não tem nenhum tratamento. Essa prática contamina quem? O solo, que vai atrair o quê? Insetos e outros animais, que vão causar o quê? Doenças. Muitas vezes o lixo é jogado no leito dos rios, que também vai poluir as águas, né? E também tem os lixos que são jogados nas ruas e nas avenidas, poluindo a cidade. É a gente mesmo que joga, né? A gente, às vezes, se incomoda com aquela quantidade de lixo e acaba que a gente percebe que nós mesmos jogamos. O certo seria o quê? Esperar uma lata de lixo, né? Ou então guardar seu lixinho para você e quando tiver um local apropriado você joga. Mas, enfim. No lugar onde você vive, existe algum rio? A água dele é limpa ou poluída? Se for poluída, qual é a causa dessa poluição? Botei, pessoal, aqui nós temos sim, né? Eles não são poluídos, mas, no entanto, poucas pessoas banham lá, né? Enfim. É limpa, não é poluída e nem contaminada. Até onde eu sei, não, né? Mas eu botei aqui a resposta pessoal, que pode ser que você não more aqui, ou enfim, ou você queira falar da cidade onde você nasceu, ou procure se informar em outras, ok? Então, eu botei aqui pessoal. E aí nós vamos falar sobre evitando o desperdício de água, algo que é tão falado, gente, tão comentado, né? Nós vemos tantas campanhas falando sobre essa questão do desperdício, que ela pode sim vir faltar algum dia. Às vezes, como eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla, às vezes as pessoas elas se preocupam apenas, né, com o bolso. A conta veio mais alta, então vou diminuir, vou economizar. A conta já veio mais ou menos, então vou relaxar. E não se preocupa com relação ao desperdício em si. Não é isso? Olha o que ele diz aqui, ó. Você sabia que a maior parte da água utilizada pelas pessoas nas atividades do dia a dia vem dos rios? Vocês sabiam? Observe que o que nós falamos anteriormente sobre poluição, gente. O que mais está sendo poluído ali anteriormente? Nós vimos o quê? Os rios. E olha de onde é que não vem nossa água. Vem de lá. E aí, quando ela sai de lá, ela vai passar por todo um processo, né, na estação de tratamento, até ela chegar na nossa casa. E aí eu pergunto para vocês, por que mesmo chegando na nossa casa, mesmo depois que ela passa por todo esse tratamento, né, e chega na nossa casa lá nas torneiras, mesmo assim, se a gente quiser utilizar para beber, nós precisamos filtrá-la. Por que será? Vocês sabem? Esse é um questionamento que eu sempre gosto de fazer e, às vezes, fica essa pergunta no ar. Por que a gente não pode tomar logo a água diretamente da torneira, já que já passou por todo um tratamento? Não podemos, gente, porque quando ela chega, até ela chegar nas nossas casas, ela passou por vários canos. E esses canos têm uma certa sujeira. Eles não são contaminados, mas ele tem uma certa sujeira. Então, quando ela chega na nossa casa, ela vem com um pouco de impureza. É por isso que, quando você quiser tomar a água, você tem que filtrar, né? Ou ferver. Geralmente, as pessoas filtram. E quando ela vai para o fogo... Ah, tia, mas aí quando a minha mãe vai fazer comida, ela coloca mesmo a água da torneira. Ela não coloca água filtrada. Mas a gente não coloca porque ela vai para o fogo. O fogo ele vai matar esses micróbios que possivelmente ainda estejam nessa água. Então, ó, se vem dos rios, nós temos que o quê? Que tratar bem os rios, né? Devemos poluir menos
ou não polui de jeito nenhum. Costumo falar que quando a gente faz, cada um faz a sua parte, enfim, daria tudo certo. Mas, às vezes, você não faz a sua porque você acha que o outro não está fazendo a dele. E aí, se cada um pensar dessa forma, realmente, essa poluição não vai acabar nunca. E aí, ó, eu trouxe umas imagens, que inclusive também tem no livro de vocês, eu trouxe algumas aqui, diferente da do livro, mas que vai trabalhar a mesma coisa. O que nós devemos fazer para evitar o desperdício de água? Isso aqui também nós falamos várias vezes, nós sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes o que acontece? Não fazemos. Olha só, aqui tem uma pessoa lavando a louça e observe que a torneira está desligada. Olha aí uma das coisas que você pode fazer para evitar o desperdício. Está ensaboando a louça? Desliga a torneira. Né? Coloca o sabãozinho na bucha ou no bombril, enfim. Dá uma molhadinha. Vai ensaboando todas as louças e deixa a torneira desligada. Deixa para ligar só quando for tirar o sabão da louça, não é isso? É uma forma. Outra, ó. Enquanto estiver ali, ó, se ensaboando, lavando o cabelo, enfim, desliga o chuveiro. Deixa para ligar somente quando for utilizar para tirar o sabão. Não é isso? Ali, tia, não pode lavar o carro? Poder até pode, mas vamos usar o quê? Ó, o balde. Não vamos pegar a mangueira à vontade e ficar lavando, não, porque há muito desperdício. Porque vai ter uma hora que você vai jogar o sabão, vai esfregar, e aí é nesse momento que a torneira deveria estar desligada. Então, quando você coloca no balde, você tem um controle maior dessa água, para não haver esse desperdício. Olha só, varrer, em vez de só jogar água. Né? Tem pessoas que não querem varrer, só querem jogar água. E aí faz o que acontece? O desperdício. Vamos varrer a calçada. Tia, mas tem muita poeira. Ou então aproveita aquela água costumo dizer, a água da máquina de lavar, né? Você lavou ali a roupa, para aquela água ali, coloca num balde e joga na calçada. Não tem problema nenhum, ali só é uma calçada. Ou então varre, né? Ó, escovar os dentes também de torneira fechada. E não demorar também não, né, gente? Tem pessoas aí que passam horas e, além de não desligar, ó, o consumo cada vez maior. Então, desliga enquanto estiver escovando os dentes. A descarga, outra coisa bem importante. Da descarga, gente, não jogar lixo dentro dela, não, tá? Tem pessoas que vai usar o banheiro, se limpa com o papel, e, em vez de jogar na lata de lixo, joga lá na descarga. O que acontece? Você vai dar a descarga, o papel não desce, aí você tem que dar várias vezes descarga. Nós vimos anteriormente, eu não lembro qual foi das nossas aulas, que nós falamos sobre essa questão aí de quantos litros de água são gastos numa descarga. Quantos litros de água nós poderíamos, né? Deveríamos, na verdade, consumir durante um dia todo, e as pessoas, às vezes, consomem numa descarga só. Por quê? Porque joga o lixo lá dentro, onde o lixo tem que estar onde? No lixo. Então, aqui são alguns, dentre de vários outros que existem para você economizar essa água. E quem se beneficia com a economia da água? E aí, gente? Quando eu economizo a água, quem se beneficia? Será que ninguém? Será que é só os animais, são as plantas? Quem se beneficia? O próprio ser humano, não é isso? Por quê? Porque vai acontecer de não haver o desperdício, a gente vai economizar água, vai economizar no bolso também, né? A água, ela vai chegar um tempo que, se houver esse desperdício demais, ela pode sim chegar a faltar. E aí só quem ganha, quem se beneficia quando a gente economiza, somos nós mesmos. Então vamos ter essa consciência, né? Porque senão aí vai ficar complicado. E por que a água ela é importante, gente? Aliás, a água ela é importante? Sim. Por que ela é importante? Será porque ela é o centro da nossa vida, né, gente? Sem água ninguém vive. Já pensou ter que comprar água para poder usar? Comprar água que eu digo assim, como é um produto que, se continuar sendo usado como está sendo, ela pode chegar a faltar, pode chegar um momento que a gente tem que ficar comprando água. E como a água é algo básico, necessário demais na nossa vida, ela pode se tornar muito cara, porque é um produto raro, vai ser um produto raro. Então, é melhor a gente economizar agora para a gente sempre tê-la. Então, ela é importante sim, porque sem água ninguém vive, né, gente?
E por último aí, ó, água. Sabendo usar, não vai faltar. O que isso quer dizer, gente? Quando eu digo sabendo usar, não vai faltar. Será que ela realmente não vai faltar nunca? Pode chegar a faltar sim, gente. Gerações futuras podem não ter essa água em abundância como nós ainda temos. Quando ele diz saber usar não vai faltar, não significa dizer que se você souber usar, não vai ninguém cortar a sua água, não. Não tem nada a ver com isso, não. A gente fala no sentido mesmo desse abastecimento. Se você souber usar, ela não vai acabar. Né? Então, a gente vai ter sempre água. Mas a gente precisa o quê? De economizar. Não pensar, mais uma vez, falando e retornando o que eu já falei. Não pensar só na questão de bolso. Ah, vou economizar porque veio mais caro. Não. Vou economizar para preservar o meu ambiente. Vou economizar porque a água ela é essencial para a vida de qualquer ser vivo, gente. Não falo não é só de nós seres humanos, não. Falamos de seres vivos que dependem de quê? Da água para sobreviver. Ninguém consegue viver sem a água. Então, se a gente não economizar, ela pode sim chegar a faltar. E se ela chegar a faltar, poucas pessoas terão. Será um produto que vai ser vendido caríssimo. E aí nem todo mundo vai ter condições, né, de estar comprando, porque é algo básico, é algo que não tem como deixar de ter. Não dá para viver sem. Então, vamos economizar, tá bom? Vamos falar aí, papai, mamãe, todo mundo já sabe como é que faz para economizar. A tia mostrou aqui várias situações em que você pode economizar essa água. Então, vê uma torneirinha ligada. Ah, tia, mas está só pingando aqui um pouquinho. Mas vamos ver que esse de pinguim em pinguim enche um balde. Vamos trocar as torneiras se estiver pingando também, né? Às vezes chega um período que a torneira já não dá mais para fechar totalmente, aí fica aquele pinga-pinga. Vamos trocar as torneiras. Vamos economizar de fato. Nós sabemos como, só devemos o quê? Praticar. Então, gostei muito de falar sobre a água, sempre é muito bom. Nossa atividade é de casa, 177, 180 e 181, né, do nosso livrozinho de geografia. E por hoje é só, meus amores. Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!